Se aproxima o inverno e com ele chega a época da tainha e as atenções se voltam, principalmente na região açoriana, para o mar. E quem não gosta de uma tainha frita, de uma tainha escalada, né? A tainha, ela é, até pelo seu sabor peculiar, ela é muito procurada, é um prato muito procurado. E envolve uma certa expectativa, né, em relação à sua, vamos chamar de aparição, né? Ela é uma captura, ou seja, é uma atividade extrativista. Então ela depende muito do tempo, né, e do período em que aparece essa espécie, e também acontece uma ampliação da atividade pesqueira, principalmente na área artesanal. Aqui eu não vou considerar a pesca profissional, porque ela tem uma outra conotação e não é o objeto. Mas vamos botar luz nesse assunto, botar uma luz no espelho. A pesca da tainha é feita através do arrasto, na pesca artesanal, através do arrasto ou arrastão, né? E o arrastão me traz uma lembrança da minha época de criança, né? Quando eu, a minha mãe, o meu cunhado e algumas vezes o meu pai, a gente ia nos arrastões e às vezes até eu ou o meu cunhado ajudávamos para conseguir um peixinho, né? E, claro, a gente também comprava algumas vezes, mas a maioria das vezes a gente ajudava quem ajudava na rede tinha lá o direito a receber o seu quinhão, que a gente chamava, né? E isso é uma lembrança muito carinhosa que eu tenho daquele tempo, né? Até porque eu, como manezinho, como açoriano, descendente de açoriano, eu tenho uma relação muito próxima com a pesca, né? Eu, pessoalmente, tenho tarrafa, teve desde os 12 anos de idade. Se tivesse uma ligação umbilical, né? A pesca em si, ela é também uma atividade econômica muito importante, mas, infelizmente, por muitos anos, ela não teve aquela atenção que precisava ter. No meu trabalho eu tive 3 formas diferentes de me relacionar com a pesca. A ação previdenciária também estava se desenvolvendo e trazendo novas cobranças, e a própria organização do trabalho dele estava precisando dessas cobranças, a estruturação da atividade para ser reconhecida. A maioria dos pescadores artesanais não sabia lidar direito com isso, e nós fizemos, entendo, na verdade todo o INSS, mas eu tive um apreço especial em relação a isso, na condução com muito carinho e respeito da organização e da proteção desses trabalhadores, né? Então o pescador, muitas vezes, ele não se via como um trabalhador. O pescador artesanal, a gente está falando, né? E nós fizemos um trabalho muito bom em relação a isso. Mas a sustentabilidade e a proteção da espécie, porque, como eu disse, é uma atividade extrativista, e aí o estoque, ele está em risco porque ele não tem reposição, que é uma outra coisa que teria que se ver. E aí o defeso, ele foi usado, contestado e usado de forma muito diferente daquilo que ele deveria ser, e muitas vezes parecia um seguro-desemprego vinculado à área, um instrumento de proteção de espécie. Isso ainda tem que crescer, todas essas coisas têm que melhorar. Uma outra atividade que eu fiz no trabalho foi, eu participei do Território da Pesca, da criação do Território da Pesca, que é na mesma molde do Território da Cidadania, que na época definia políticas no Território da Cidadania para a área da agricultura, e do Território da Pesca, obviamente, para a área da pesca.
E ali a gente se deparou também com essa história de atraso da área da pesca e dos próprios pescadores do reconhecimento de si mesmo. Porque a maioria deles, a definição de política, não, eles tinham ideias muito imediatistas, né? Conversamos com os outros colegas dos órgãos federais e nós não achamos muito bacana que nós, que não éramos, apesar de eu ter essa ligação, nós não éramos pescadores. Nós tínhamos outras atividades e um ou outro de nós também pescava. Então, nós definimos que os próprios pescadores deveriam definir suas políticas. Bah, imaginem a dificuldade, né? Mas a gente fez isso também com muito carinho, com muito apreço e com muita paciência, entendendo os esbravejamentos que tinham, né? E fomos com os articuladores, tinham alguns articuladores que encaminhavam a introdução do território, né, a organização do território. E nós fomos passando até que então o falecido Getúlio, ele lembrou, olha, vocês estão falando do que eu mais ou menos já tenho, que eu tenho lá no meu rancho, lá no Campeche, eu tenho um projeto que leva a educação para os pescadores, que chama Pescando Letras. Eu disse, poxa, aí eu olhei para os outros e olhei para o colega, todo mundo ficou contente, disse, ó, é por aí. Então, não é a definição de querer as coisinhas, claro, também é isso, mas de projetar coisas para o futuro. E ali a gente começou realmente a projetar linhas, né? Eixos, que seriam o eixo da educação, o eixo de custeio, o eixo de estruturação, o eixo de organização. Quando nós definimos tudo o que aconteceu, foi desfeito o território da pesca. E a justificativa até que nós tivemos que aceitar, porque era plausível, era a criação da então Secretaria da Pesca, que depois se tornou o Ministério da Pesca, que depois foi desfeito e hoje está vinculado ao Ministério da Agricultura, se não me falha a memória. Então, esse também foi um trabalho que foi bem interessante. Assim. Um outro trabalho que eu tive aí, esse meu Deus, assim, eu tenho como um carinho todo especial, primeiro como a forma que ele surgiu, que é levar a educação previdenciária para as escolas. Ué, mas o que isso tem a ver com pesca? Bom, e aí uma das colegas de trabalho, as filhas dela precisavam fazer um trabalho nas escolas, e elas precisavam levar o que a mãe delas fazia, onde trabalhava, e também a tradição da ilha. E a outra colega que trabalhava comigo, a Ivone, elas se uniram, não sei se por coincidência ou para me motivar, e o que elas disseram, poxa, quando a gente lembrou das duas coisas, né, o trabalho, que era o INSS, a colega era do INSS, e tradição da ilha, eu disse, pô, o Miguel. E aí elas me desafiaram, eu criei um personagem chamado Miguelito, o pescador manezinho, e a gente criou uma esquete teatral, onde a gente, com muito humor, ou bom humor, a gente levava informação previdenciária, a Ivone entrava na sala, fazia uma aula inicial muito séria, né, sobre educação previdenciária, sobre o que era a previdência para as crianças de quinta série, até os jovens, até uma idade ali da oitava série, primeiro grau, a gente foi até aí, que seria onde a gente entendeu que poderia aceitar melhor. E aí ela fazia isso e a gente combinava lá uma deixazinha que ela dava, eu entrava na sala, paramentado, digamos assim, né, travestido de pescador manezinho. Eu vou tentar colocar aqui alguma coisa que eu, como pescador manezinho, disse, tá tolo, e aí eu errei o ombus, e eu ia pegar o ombus,
E aí eu perguntei para o moço se era para lá, que era o NPS, e aí lá estava escrito sim, e aí eu vim para o lugar errado, vim parar aqui na sala, devia estar escrito não, e tal, tal, tal. E assim a Ivone ia me orientando o que era a coisa certa, eu falava a coisa errada e ela me corrigia, e era aquilo tudo muito divertido, e depois a gente abria para debate. Eu combinei, não é uma combinação assim organizada, mas eu meio que falei com elas, e ao acaso, um pouco ao acaso também. Eu fiz o que nós chamamos de desconstrução do personagem, ou seja, terminada a esquete teatral, pode ser chamado de peça, mas é muito curta, é uma esquete. Eu desconstruí o personagem e mostrava que por detrás daquele personagem tinha um servidor público federal e que ali era uma coisa séria, né? E que com isso a gente aproveitava para dizer que na vida a gente tem vários papéis e ora a gente está de uma forma, ora de outra, e que tudo tem muito sério, ora a gente está brincando, mas mesmo enquanto brinca as coisas são sérias. E isso, para nossa surpresa e para minha surpresa e encantamento de todos, muitas vezes eu vi, primeiro, as crianças entenderem com uma racionalidade que nós não esperávamos aquilo. Segundo, encantamento, os olhinhos brilhando. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E terceiro, a gente não esperava. A gente não esperava. As professoras e coordenadoras. E teve um professor que eu fiz uma brincadeirazinha com ele enquanto estava na esquete. Professor Silvio. E aí eu falei, Silvio Santos, não sei o que, tá. E os alunos, com um carinho muito grande por ele, também interagiram com isso. E o professor não se aguentou e caiu em lágrimas. Ele disse, eu me senti criança, eu voltei a imaginar por algum tempo. E eu vivenciei uma coisa que eu não esperava. Eu disse, na verdade, todos nós aprendemos muito e vivenciamos. E eu precisava falar sobre isso. Então, isso vê como esse assunto traz algumas coisas muito interessantes, né? E como o assunto da pesca, né? Do arrastão e da pesca em si, como um tema tão simples, pode trazer tantas coisas, né? Tão bacanas. Bom, teria muito mais coisas para falar, mas basicamente é isso. E a gente tem que ter, então, olhos para essas coisas e uma luz no espelho para esses assuntos que às vezes parecem tão simples e que são realmente simples, mas que a gente tem que dar valor a tudo, desde as coisas mais simples na nossa vida. E aí, para encerrar, o que me trouxe a falar sobre esse assunto, claro, também a proximidade do tempo da tainha, mas foi também o fato de eu ter me lembrado de uma poesia que há muitos anos atrás, lá com 16 anos de idade, eu escrevi, cujo tema era arrastão, onde nessa poesia, eu naquela época com 3 versinhos só, eu não só falava sobre o arrastão, como ele é, né, que tem os patrões, tem os camaradas, tem o vigia, tem lá a embarcação, o cerco que se faz, e depois se puxa a rede seguindo um ritmo que tem que ter, você é vencido pela rede. Então, para encerrar, fiquemos com a poesia Arrastão. Arrastão. Vigia já, prepara o lanço, é chegada a ocasião. Sai da praia, a catraia, vencendo a arrebentação. Remo ao mar, se faz o cerco, traz de volta a embarcação. Puxa a rede, traz o peixe, camaradas e patrão. Se quarteia, faz partilha, cada um com seu quinhão. É a tradição da ilha, em um novo arrastão.